pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da mesa de renda variável da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, quinta-feira, dia 11 de abril de 2024. E o mercado opera em queda agora pela manhã, estendendo o movimento de ontem, depois da inflação ao consumidor lá nos Estados Unidos, e com foco agora na decisão de juros na Europa e também na inflação ao produtor americano que sai na agenda de hoje. Lá na Ásia, o Japão hoje fechou em queda, mesmo com o iene mais fraco, favorecendo as empresas exportadoras do país, enquanto na China o fechamento também foi negativo, com o mercado lá refletindo a inflação que veio mais fraca do que o esperado, sinalizando aí que o ritmo de atividade chinês ainda é muito fraco. Lá na Europa, o viés também é de queda, com os investidores europeus ainda repercutindo os dados de inflação dos Estados Unidos e com foco hoje na decisão de juros pelo Banco Central Europeu. O consenso é de que o Banco Central lá na Europa deve manter os juros inalterados, mas o discurso da presidente do banco já pode sinalizar algum corte de juros na reunião de junho, dado que a inflação lá vem desacelerando. Indo para os Estados Unidos, ontem o dia foi de queda generalizada com os dados de inflação ao consumidor. Ontem lá em Nova York, o Dow Jones caiu 1,09%, o S&P caiu 0,95% e o Nasdaq fechou com queda de 0,84%. O destaque ficou mesmo para a inflação ao consumidor, medida pelo relatório CPI, que veio bem acima do esperado e fez o mercado se ajustar na expectativa de quedas de juros para agora a reunião de setembro. As chances de quedas de juros na reunião de junho caíram de 56% antes da divulgação do relatório para 16% agora. Com isso, a curva de juros lá subiu, com os títulos de 10 anos dos Estados Unidos remunerando na casa de 4,56% ao ano. Esse movimento de juros acabou derrubando todos os 11 principais setores dentro do S&P que fecharam em queda na sessão de ontem. E agora o mercado deve ficar de olho na inflação ao produtor que sai hoje e que deve refletir melhor alguns componentes que pesam mais no relatório de inflação PCE, que vai sair no final do mês e que é a referência para o Banco Central definir a sua política de juros. Fora isso, hoje também sai o relatório de pedidos de seguro-desemprego semanal, que acaba contribuindo também para as expectativas de juros lá nos Estados Unidos. Vamos atualizar aqui as bolsas. S&P Futuro cai 0,31%, Eurostock 600 cai 0,42%, FTSE de Londres cai 0,27%. No Japão, o Nikkei caiu 0,30% e na China, o Xangai Composite com alta leve de 0,23% hoje. O DXY, o dólar index, subindo 0,06% e os juros de 10 anos do mercado americano arrefecendo um pouco a alta, com queda de 0,24%, com a taxa anualizada cotada a 4,55 agora. O petróleo caindo um pouco, queda de 0,5% para o petróleo Brent, que agora está cotado a $90,04 o barril. O petróleo caindo um pouco depois do movimento de alta mais forte recentemente, ainda negociado num patamar bastante alto em função dos riscos aí de que o Irã possa entrar no conflito direto com Israel, o que poderia prejudicar a oferta da commodity. O minério de ferro estende o movimento de alta desses últimos dias lá na China. Hoje, nessa madrugada, lá em Dalian, o minério subiu 1,29% e fechou cotado aos $114,14 a tonelada. No universo das criptomoedas, o Bitcoin acumula uma alta de 2,7% nas últimas 24 horas, com a criptomoeda agora negociada na casa de $70 mil. Bom, por aqui, ontem o Ibovespa acabou sentindo o impacto da queda lá no mercado americano e fechou caindo 1,41%. Ontem fechou o dia aos 128.054 pontos. O dólar teve alta de 1,4% e fechou cotado aos R$ 5,08. Nossa curva de juros também teve alta em toda a extensão, prejudicando ainda mais o dia, principalmente para as ações que são mais sensíveis aos juros. Nos nossos indicadores locais, ontem também saiu o dado de inflação, o IPCA, que veio abaixo do esperado, veio com uma alta mensal de 0,16%, ficando, portanto, abaixo da projeção, que era uma alta de 0,25%. De qualquer forma, isso não foi o suficiente para animar o mercado local, que teve queda em quase todos os papéis aqui na nossa bolsa. O setor bancário teve aqui destaque para Itaú e Bradesco, as duas caindo mais de 2% ontem, e a Vale, que ontem também caiu 1,5%, mesmo com a alta do minério de ferro lá no mercado asiático. Mas quem caiu mais foram os papéis ligados à nossa economia local, com destaque para a Petz, que liderou aí o ranking negativo e caiu ontem quase 7%. Na alta, as ações da Petrobras, as ordinárias da Petrobras, a Petri 3, ontem foi destaque subindo quase 3%, com o mercado repercutindo a leitura de que o presidente da companhia deve continuar no cargo depois que esfriaram as discussões sobre uma eventual troca e também a possibilidade de a estatal ainda distribuir os dividendos extraordinários. Fora isso, ontem o mercado também refletiu a notícia da descoberta de novos campos de petróleo pela companhia, o que ajudou também no movimento altista para as ações da Petrobras. Para fechar, na agenda local hoje a gente vai ter destaque para as vendas do varejo do mês de fevereiro, que deve vir com uma alta mensal de 1%, deve vir com uma queda mensal de 1%. O número anualizado, esse sim, deve cravar uma alta de 3,3% e pode acabar influenciando também nas nossas expectativas de taxa Selic por aqui. Bem, esses são os destaques para hoje. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia. Um grande abraço, valeu e até amanhã.